Olá, eu sou Ariana Carla, analista de negócios da Eagle Tecnologia e hoje apresentarei as principais mudanças da versão 2022.008 do Eagle Gestão. Nesta versão, o cadastro de empresa foi modificado para atualizar corretamente o indicador que informa ao sistema se uma pessoa cadastrada é de dentro ou de fora do estado, conforme a UF configurada no cadastro de empresa. Foi incluída a opção enviar dados do responsável técnico nos DFEs. Nas configurações de DFE, foram criadas as permissões necessárias para que o sistema solicite senha de gerente para excluir itens e cancelar vendas. Foi adicionada uma permissão que define se o usuário pode faturar orçamentos. Também foi inserida a permissão para liberar semáforo de faturamento e foram criadas configurações para definir em quais situações o FCP deve ser calculado. Então, veja o vídeo até o final para ficar por dentro das alterações desta versão. Começarei falando sobre os melhoramentos implementados no módulo Sistema. E a primeira situação está relacionada à alteração da UF no cadastro de empresa. No Eagle Gestão, existe um indicador que informa ao sistema se uma pessoa cadastrada é de dentro ou de fora do estado, que está configurado no cadastro de empresa. Porém, em versões anteriores, quando a localidade da empresa era alterada para uma localidade com o F diferente da configurada anteriormente, este indicador não era atualizado. Assim, o sistema entendia que pessoas de dentro do estado eram de fora do estado e que pessoas de fora do estado eram de dentro do estado. E quando tentava se transmitir uma NFE, era apresentada a rejeição 772, operação interestadual e o F de destino igual ao F de origem, ou a rejeição 773, operação interna e o F de destino difere da UF de origem. Para tratar esta situação, o processo de registro do Eagle Gestão foi alterado para que o indicador que informa ao sistema se uma pessoa cadastrada é de dentro ou de fora do estado seja atualizado em todas as pessoas existentes sempre que a localidade da empresa for alterada durante o registro do sistema. Mas, se no banco que estiver sendo registrado existir pessoas duplicadas, o registro do sistema não acontecerá e será mostrada a mensagem: existem pessoas duplicadas, por isso não foi possível inserir os dados no cadastro da empresa. Para que o impedimento no registro seja solucionado, contate o suporte. Nesta situação, a revenda deve contatar o suporte técnico da Eagle para receber as orientações necessárias para conseguir registrar a empresa. O cadastro da empresa também foi modificado para que o indicador que informa ao sistema se uma pessoa cadastrada é de dentro ou de fora do estado seja atualizado em todas as pessoas cadastradas quando a localidade for alterada. Assim, quando o usuário clicar em salvar, enquanto a atualização é realizada, será mostrada a tela de aguarde com a mensagem salvando alterações. E caso existam pessoas duplicadas no banco, uma mensagem similar à que aparece na tela será exibida e os dados do cadastro de empresa não serão salvos. Neste caso, deve-se primeiro corrigir o cadastro de pessoas duplicadas para depois realizar a alteração do cadastro da empresa.
Continuando com as alterações do módulo Sistema, falarei sobre a configuração que foi criada para determinar se os dados do responsável técnico devem ser enviados nos documentos fiscais eletrônicos. Para isso, foi criada em Sistema, Configurações, Fiscal, Configurações DFE, a opção Enviar dados do responsável técnico nos DFEs. Quando esta opção estiver desmarcada, os dados do responsável técnico não serão enviados para o XML da NFE, do CTE ou do MDFE. E, se for necessário que os dados do responsável técnico sejam enviados para o XML destes DFEs, esta opção deve ser marcada. Assim, as informações de CNPJ, contato, e-mail e telefone do responsável técnico constarão no XML destes DFEs. Também foram realizadas algumas melhorias na tela de configurações DFE, onde o tamanho do campo de identificação do ambiente foi diminuído. Aqui na aba NFE, as opções 2.0, 3.0 e 3.1 foram removidas do campo de versão da NFE porque estavam obsoletas. Logo, a única opção disponível agora é a 4.0. Também, o tamanho do combo do campo formato de impressão do DANF foi diminuído e na opção SSL Type foi acrescentada a opção referente ao protocolo TLS 1.3. E aqui, na aba MDFE, em versão do MDFE, foi removida a opção 1.0, porque estava obsoleta, e a única opção disponível agora é a 2.0. Outra alteração nesta aba foi que o tamanho do campo último número de documento fiscal foi diminuído. Além disso, os campos tipo de emitente e tipo transportador foram inseridos após a configuração último número de documento fiscal. E em SSL Type foi adicionada a opção referente ao protocolo TLS 1.3. Também foram realizadas algumas alterações aqui na aba CTE, onde a opção 1.0 foi removida do campo de versão do CTE, porque já estava obsoleta, e agora a única opção disponível é a 2.0. O tamanho do campo RNTRC também foi diminuído e também aqui em SSL Type foi adicionada a opção referente ao protocolo TLS 1.3. Agora falarei sobre as alterações feitas em relação ao cancelamento de lançamentos ou exclusão de itens nas telas de saída, orçamento, venda rápida e ordem de serviço. O cancelamento de uma venda ou exclusão de um item dela pode facilitar o extravio de valores, onde um usuário mal intencionado pode cobrar o valor do cliente e depois cancelar a venda ou excluir algum item dela e pegar o valor referente à venda para ele. Para dificultar esta prática, foram criadas permissões para autorizar estes tipos de ação. Para isso, em Sistema, Cadastro de perfis de usuários, Vendas, foram criadas as opções Solicitar senha de gerente para cancelar venda, solicitar senha de gerente para excluir itens e autorizar o cancelamento de vendas e exclusão de itens. Por padrão, a opção Solicitar senha de gerente para cancelar vendas irá desmarcada para todos os perfis de usuários existentes, exceto o de manutenção. E se for necessário que o sistema solicite senha para cancelar operações na tela
de saída, orçamento, venda rápida ou ordem de serviço, esta opção deve ser marcada no perfil do usuário. A opção solicitar senha de gerente para excluir itens irá desmarcada por padrão para todos os usuários existentes, exceto o de manutenção, e se for necessário que o sistema solicite senha para excluir produtos ou serviços na tela de saída, orçamento, venda rápida ou ordem de serviço, esta opção deve ser marcada no perfil do usuário. Já a opção autorizar o cancelamento de vendas e a exclusão de itens, por padrão, irá marcada para todos os perfis de usuários existentes e, se algum usuário não puder autorizar o cancelamento de vendas e a exclusão de itens na tela de saída, orçamento, venda rápida ou ordem de serviço, esta opção deve ser desmarcada no perfil do usuário. As opções citadas irão configuradas desta forma para que, após a atualização, o comportamento do sistema seja o mesmo que antes da atualização, pois, em versões anteriores, o sistema não solicitava senha para cancelar lançamentos ou excluir itens nas telas de saída, orçamento, venda rápida ou ordem de serviço. Com a criação destas permissões, o sistema passa a ter o seguinte comportamento na tela de saída, orçamento, venda rápida ou ordem de serviço. Se a opção solicitar senha de gerente para cancelar vendas estiver desmarcada quando um usuário clicar no botão de cancelar e confirmar, esteja um registro em inserção ou edição, ou quando um registro estiver em edição e o usuário clicar no botão sair ou fechar e confirmar, a operação será cancelada sem a necessidade de informar o usuário e senha. Se a opção solicitar senha de gerente para excluir itens estiver desmarcada, quando um usuário tentar excluir um item do grid de produtos ou serviços e confirmar, o item será excluído sem a necessidade de informar usuário e senha. Se as opções solicitar senha de gerente para cancelar vendas e autorizar o cancelamento de vendas e exclusão de itens estiverem desmarcadas, quando o usuário clicar no botão de cancelar e confirmar, esteja um registro em inserção ou edição, ou quando um registro estiver em edição e o usuário clicar no botão sair ou fechar e confirmar, a operação será cancelada sem a necessidade de informar usuário e senha. Se as opções solicitar senha de gerente para excluir itens e autorizar o cancelamento de vendas e exclusão de itens estiverem desmarcadas, quando um usuário tentar excluir um item do grid de produtos ou serviços e confirmar, o item será excluído sem a necessidade de informar usuário e senha. Se a opção solicitar senha de gerente para cancelar vendas estiver marcada, quando um usuário clicar no botão de cancelar e confirmar, esteja um registro em edição ou inserção, ou quando um registro estiver em edição e o usuário clicar no botão sair ou fechar e confirmar, será exibida a tela de autenticação para que o usuário informe o usuário e a senha. Se a opção solicitar senha de gerente para excluir itens estiver marcada, quando um usuário tentar excluir um item do grid e confirmar, esteja em edição ou inserção, será exibida a tela de autenticação para que o usuário informe o usuário e a senha. Se o usuário estiver cancelando um lançamento ou excluindo item e na tela de autenticação clicar em cancelar, ou
ou for informado dados de um usuário que não possui permissão para autorizar o cancelamento de vendas e exclusão de itens, será exibida a mensagem "Esta operação será autorizada somente com a senha de gerente" e o cancelamento não ocorrerá. Se o usuário estiver cancelando um lançamento ou excluindo item e na tela de autenticação forem informados dados de usuário ou senha inválidos, será exibida a mensagem "Usuário ou senha inválidos" e o cancelamento ou exclusão não acontecerá. Se o usuário estiver cancelando o lançamento e na tela de autenticação forem informados dados de um usuário que possui a permissão autorizar o cancelamento de vendas e exclusão de itens marcada no perfil, a venda será cancelada. E se o usuário estiver excluindo um item e na tela de autenticação forem informados dados de um usuário que possui a permissão autorizar o cancelamento de vendas e exclusão de itens marcada no perfil, o item será excluído. Agora que já expliquei o comportamento do sistema, farei uma demonstração de como o sistema se comporta quando, no perfil do usuário logado, as opções "Solicitar senha de gerente para cancelar vendas" e "Solicitar senha de gerente para excluir itens" estão marcadas. Para isso, vou utilizar a tela de orçamento. Primeiramente, demonstrarei o que ocorre quando o usuário tenta cancelar uma operação acionando os botões "Cancelar", "Sair" ou "Fechar". Então, eu vou clicar em Novo, clicar no botão "Cancelar" e "Confirmar". Veja que a tela de autenticação foi exibida. Nesta tela, se for informado dados de um usuário que não possui permissão para autorizar o cancelamento de vendas e exclusão de itens, ou se o usuário clicar no botão "Cancelar", é exibida a mensagem "Esta operação será autorizada somente com a senha do gerente" e a operação não é cancelada. Agora, se o usuário clicar no botão "Cancelar", confirmar e na tela de autenticação informar dados de um usuário que possui permissão para autorizar o cancelamento de vendas e exclusão de itens, a operação é cancelada. Se o usuário clicar em Novo, depois clicar no botão "Sair" e confirmar, a tela de autenticação é exibida. Nesta tela, se forem informados dados de um usuário que não possui permissão para autorizar o cancelamento de vendas e exclusão de itens, ou se o usuário clicar em "Cancelar", é exibida a mensagem "Esta operação será autorizada somente com a senha de gerente" e a tela de orçamentos não é fechada e o registro permanece em edição. Agora, se o usuário clicar no botão "Sair", confirmar e na tela de autenticação informar dados de um usuário que possui permissão para autorizar o cancelamento de vendas e exclusão de itens, a operação é cancelada e a tela de orçamentos é fechada. E o mesmo comportamento que demonstrei acionando o botão "Sair", o sistema terá quando o usuário acionar o botão "Fechar". Agora, mostrarei o que ocorre quando o usuário tenta excluir um item. Para isso, vou clicar em Novo, adicionar um produto à venda e tentar excluí-lo pressionando Ctrl Delete. Vou confirmar e veja que a tela de autenticação é exibida.
Nesta tela, se forem informados dados de um usuário que não possui permissão para autorizar o cancelamento de vendas e exclusão de itens, ou se o usuário clicar em cancelar, é exibida a mensagem: esta operação será autorizada somente com a senha do gerente. E assim, o item não será excluído. Agora, se o usuário pressionar Ctrl Delete e confirmar para excluir um item, e na tela de autenticação forem informados dados de um usuário que possui permissão para autorizar o cancelamento de vendas e exclusão de itens, o item é excluído da venda. Ainda falando sobre alterações no módulo de vendas, falarei sobre a permissão de faturar orçamentos. Algumas empresas têm a regra que certos usuários podem lançar orçamentos, mas não podem faturá-los. Porém, no Eagle Gestão, só o fato do usuário ter acesso à tela de faturamento já dava condições para que o mesmo faturasse orçamentos nas telas de faturamento, orçamentos e venda rápida. Para que a opção de faturar orçamentos fique configurável, foi criada em Sistema, Cadastro de Perfis de Usuários, Vendas, a opção Faturar Orçamento. E durante a atualização, a opção Faturar Orçamento será marcada para todos os perfis de usuários que têm a permissão Faturamento habilitada e desmarcada para os demais perfis de usuários. Desta forma, mesmo que a opção Faturar Orçamento esteja desmarcada no perfil do usuário, a opção Faturar Orçamento ficará disponível no menu da tela de faturamento, orçamentos e venda rápida. Mas, quando o usuário tentar faturar um orçamento, será exibida a mensagem: você não tem permissão para acessar esta função, e o orçamento não será faturado. E quando o usuário tiver a permissão Faturar Orçamento habilitada em seu perfil, ao acionar a opção Faturar Orçamento, ele conseguirá faturar o orçamento normalmente nas telas de Orçamentos, Faturamento e Venda Rápida. Já na tela de trocas e devoluções, quando uma devolução for faturada, se a opção Faturar documento fiscal de troca estiver habilitada na operação de devolução utilizada, existir troca e o usuário não tiver permissão para faturar orçamento, será exibida a mensagem: o orçamento referente à troca não foi faturado. Você não tem permissão para acessar esta função. Assim, o orçamento que foi gerado com o faturamento da devolução não será faturado e ficará disponível na tela de orçamento para que seja faturado por um usuário que possua permissão para realizar o faturamento. E quando o usuário tiver a permissão de faturar orçamento habilitada em seu perfil, ao faturar uma devolução, o orçamento que foi gerado a partir do faturamento da devolução também será faturado. Continuando com as mudanças do módulo de vendas, falarei sobre a permissão para liberar semáforo. Em versões anteriores, na tela de orçamentos, a opção Liberar semáforo só estava disponível para o usuário com o perfil Manutenção. Porém, ocorreram alguns atendimentos onde foi necessário liberar o semáforo e isso estava causando dependência dos usuários com o suporte. Para que esta situação fosse resolvida, foi criada em Sistema, Cadastro de Perfis de Usuários, Vendas, a opção
liberar semáforo de faturamento. Por padrão, esta permissão irá marcada para todos os perfis existentes. E, mesmo que a permissão liberar semáforo de faturamento esteja desmarcada no perfil do usuário, ela ficará disponível no menu da tela de orçamentos, venda rápida e faturamento. Se a permissão liberar semáforo de faturamento estiver desmarcada no perfil do usuário, quando ele acionar a opção liberar semáforo nas telas de orçamento, venda rápida ou faturamento, será mostrada a mensagem: você não tem permissão para acessar esta função e o semáforo não será liberado. E se a opção liberar semáforo de faturamento estiver habilitada no perfil do usuário, quando ele selecionar a opção liberar semáforo de faturamento nas telas de orçamentos, venda rápida ou faturamento, o sistema tentará liberar o semáforo e, após a liberação, será exibida a mensagem semáforo de faturamento liberado. Falando agora sobre as alterações fiscais, nesta versão foram criadas configurações no Igor Gestão para que seja possível determinar quando o FCP deve ser calculado em notas de entrada ou saída. Esta alteração foi necessária porque o destaque de FCP para consumidor final e normal em operações internas e interestaduais depende da legislação de cada estado. Então, para que o cálculo do FCP seja configurável em Fiscal, Operações, aqui na aba Tributação ICMS, foram criadas as opções FCP em operações internas e FCP em operações interestaduais, com as opções não calcular, calcular apenas para consumidor final, calcular para consumidor final e normal. Ao cadastrar uma operação, estas opções devem ser preenchidas conforme a legislação do estado da empresa. Ao duplicar uma operação, as configurações de FCP também serão duplicadas. E na sincronização de operações, as configurações de FCP serão sincronizadas. Durante a atualização, se a operação for de saída e a finalidade da NFE for nota fiscal normal, na opção FCP em operações internas será inserida a opção calcular apenas para consumidor final quando o estado da empresa for Minas Gerais e calcular para consumidor final e normal se o estado da empresa for diferente de Minas Gerais. E na opção FCP em operações interestaduais, será inserida a opção calcular para consumidor final e normal, independente do estado da empresa. E se a operação for de saída e a finalidade da NFE for diferente de nota fiscal normal, ou se for uma operação de entrada, na opção FCP em operações internas e FCP em operações interestaduais, será inserida a opção não calcular, independente do estado da empresa. Porém, após atualização, é necessário verificar com a contabilidade da empresa se o FCP deve ser calculado em operações internas e interestaduais, tanto para o consumidor final quanto para o consumidor normal, e alterar as operações necessárias. Com estas alterações, o Igor Gestão terá os seguintes comportamentos ao lançar um orçamento, saída ou entrada.
Se na operação selecionada tiver configurada a opção Calcular apenas para consumidor final e existirem dados de alíquota de FCP ou FCPST nos itens, este imposto só será calculado se a NFE for destinada a consumidor final. Se na operação selecionada tiver configurada a opção Calcular para consumidor final e normal e nos itens existirem informações de alíquota de FCP ou FCPST, estes impostos serão calculados quando a NFE for destinada a consumidor final ou normal. E, se na operação selecionada tiver configurada a opção Não calcular, mesmo existindo dados de alíquota de FCP nos produtos, em nenhuma situação. Desta forma, se for calculado FCP, nas informações adicionais do produto no DANF constará a base de cálculo, a alíquota e o valor de FCP. E também, nas informações complementares da NFE, terá o total do FCP. Se for calculado FCPST, nas informações adicionais do produto no DANF constará a base de cálculo do FCPST, a alíquota de FCPST e o valor do FCPST. E também, nas informações complementares da NFE, terá o total do FCPST. E em operações de saídas interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, quando for calculado o FCP de FAO, nas informações complementares da NFE, constará o valor do Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino. Além disso, se em uma entrada ou saída forem informados dados referentes ao FCP retido, nas informações adicionais do produto no DANF constará a base de cálculo do FCPST retido, a alíquota de FCPST retido e o valor de FCPST retido. Também, nas informações complementares da NFE, terá o total do FCPST retido. E assim, eu finalizo a apresentação das principais novidades e melhoramentos da versão 2022.008 do Eagle Gestão. Na descrição deste vídeo você encontra o link para o changelog da versão para que veja as demais alterações aplicadas na mesma e, em caso de dúvida, contate o suporte técnico da Eagle Tecnologia.